Fala aí, galera, beleza? Voltando aqui aos pouquinhos. Primeiro, agradecer a vocês aí, todas as mensagens carinhosas que eu recebi aqui desde ontem, né? Desejando boa sorte nesse pequeno procedimento cirúrgico que eu passei ontem. Correu tudo bem, graças a Deus, tá tudo em ordem, né? Já tô com os pontos aqui ainda, com algumas limitações, mas dá para sentar aqui no estúdio e falar com vocês, tá? Pra gente trocar ideia, tá? Pra gente trazer informação. Por isso, amanhã eu não vou poder estar no Maracanã, né, fazendo essa cobertura em loco, como, né, vocês já estão acostumados e como eu gosto de fazer também, mas poderemos falar do jogo daqui, né, no estilo, na época pandemia, né, home office. Mas é isso, o que importa é que correu tudo bem, agora é só ter um pouquinho de paciência para recuperar e lá para daqui a uns 10 dias mais ou menos, 10, 12 dias, começar a voltar com a vida normal e enfim, com a cobertura dos jogos no estádio. Quem sabe no jogo contra o Cuiabá é possível que eu consiga estar. Pelo menos vou tentar isso, vai depender de como as coisas vão acontecer semana que vem. Mas é isso, obrigado. Eu não consigo responder a todas as mensagens, mas li todas aqui e valeu pelo apoio de todo mundo aí, beleza, galera? Então, vou fazer um resumão aqui agora de Fluminense nesta sexta-feira, né? Desde ontem, né? Que eu deixei um vídeo programado para amanhã de manhã. Passei pelo procedimento ontem e hoje que eu fui me atualizar um pouco mais das coisas. Estou tentando ainda apurar algumas situações, como a lesão do Keno, por exemplo. O Fluminense divulgou hoje que o Keno tem de fato uma lesão na coxa esquerda, como a gente já imaginava. Falei sobre isso aqui, mas não temos a gravidade, né? Como já é de costume. O clube não divulga nenhum detalhe, então eu estou aguardando aqui uma resposta para tentar saber mais em relação à essa lesão do Keno, se foi uma lesão grau 1 de fato, uma lesão leve, se foi uma lesão grau 2 um pouco mais grave, tomara que não seja grave, enfim, se eu tiver alguma novidade em relação a isso, eu vou trazer aqui para vocês. Mas vamos falar desse provável time titular para o jogo de amanhã contra o Vasco. Teremos uma novidade, pelo menos, que é o Lima entrando provavelmente nesse time. Também tem assuntos sobre Thiago Silva, que eu sei que vocês estão me perguntando muito a toda hora, a todo instante, a todo momento. Vou falar para vocês aqui mais uma vez o que eu sei sobre esse caso. O João Pedro sendo vendido, entrando uma bolada milionária para o Fluminense. E também uma nota do Vasco, da torcida do Vasco, criticando a divisão de ingressos para o jogo deste sábado. Eu juro que eu cheguei a pensar, né, no alto da minha ingenuidade, que isso não iria acontecer. Mas aconteceu, né? Era até óbvio que acontecesse. E é realmente impressionante, as pessoas parecem simplesmente ignorarem a realidade. Mas enfim, vamos entrar nos detalhes aqui agora. Deixe seu like aí, por favor, se inscreva no canal do Léo. Se você não está inscrito, dê essa moral aí, é muito importante, humildemente eu te peço. Ative o sininho para receber as notificações. Enfim, toda a interação aqui, o seu like, seu comentário, tudo, toda ajuda é muito bem-vinda. E claro, compartilhe os conteúdos aí com todo mundo que você conhece. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Dessa vez eu achava que não fosse acontecer, mas eu acho que mais uma vez eu fui muito ingênuo, porque torcidas organizadas do Vasco criticaram, divulgaram uma nota criticando a divisão de ingressos para o clássico contra o Fluminense, está aí nessa matéria do GE. O que me espanta é que essas narrativas, essas falsas narrativas, essas narrativas mentirosas, os caras inventam e eu não consigo acreditar que é por falta de informação. Só pode ser por desonestidade intelectual, porque não é possível. Vasco e Fluminense não fazem um clássico com torcida igual, 50% para cada lado, em campeonatos brasileiros, desde 2013. Depois, devido à briga pelo setor sul no Maracanã, o Vasco abriu mão de dividir ingresso com o Fluminense. Em 2017, o Vasco manda um clássico em São Januário com divisão 90-10. Partiu do próprio Vasco esse movimento para que esses jogos fossem disputados com a divisão de carga 90-10. E depois o Vasco fica 2 anos na Série B, tem quase 3 anos que não tem Vasco Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né, num jogo de Campeonato Brasileiro, e agora os caras voltam como se fosse um absurdo o Fluminense mandar o jogo com a carga 90-10. Sendo que, no segundo turno, o Vasco vai ter o direito de fazer o mesmo. Então não dá para compreender essa choradeira, não dá para compreender uma manifestação dessa, a não ser que a intenção seja criar tumulto na véspera do jogo. O que eu espero que não seja, e desejo que esse clássico ocorra em paz, porque infelizmente a gente está chegando no nível
em que a gente vai acabar se deparando com uma tragédia. Tomara que não. Tomara que não. Vamos lá. As torcidas do Vasco, representadas pela Associação das Torcidas Organizadas do Vasco, vem por meio desta denunciar uma série de questões relativas à partida contra o Fluminense. Apesar da partida em referência se tratar de um tradicional clássico do Rio, de grande interesse de ambas as torcidas, a ser disputado no Maracanã, que é o estádio público de referência de nosso estado, a diretoria do Flu, mandante da partida, decidiu restringir o acesso dos torcedores do Vasco ao estádio, disponibilizando apenas cerca de 4 mil ingressos para o setor, normalmente destinado às torcidas visitantes de outros estados ou outros países. Além disso, o mandante iniciou a venda de ingressos para os torcedores do Vasco fora do prazo combinado. Muitos torcedores que, de boa fé, compraram seus ingressos no site oficial nesse período tiveram seus ingressos cancelados e vêm relatando dificuldades para obter o reembolso. Primeiro, o Fluminense não está restringindo o ingresso a ninguém, está aplicando a mesma regra que vem sendo aplicada nos últimos anos. Se alguém está tendo dificuldade para obter reembolso, isso aqui é errado. Né? Se realmente teve alguém que comprou ingresso e não obteve o reembolso porque, devido a uma falha de sistema, começaram a vender ingresso para o torcedor do Vasco antes, que não era para ter acontecido. Mas esses ingressos foram cancelados e depois o Vasco, obviamente, teria que ser feito o reembolso. E aí, isso é uma coisa errada se não estiver acontecendo. A estapafúrdia a decisão de confinar uma torcida do Rio, também do dono do Maracanã, no restrito espaço destinado aos visitantes forasteiros, é inaceitável e tem outro efeito colateral negativo, que é a retirada de vendas de milhares de ingressos para que seja feito o isolamento requerido pelos órgãos de segurança para aquele setor. Ou seja, mais cidadãos e contribuintes ficam impedidos de acessar o estádio, que tem a sua capacidade reduzida nessa configuração. Como se isso realmente fosse uma grande preocupação, né, por parte do Vasco, realmente. A mesma lamentável situação foi imposta aos setores do Botafogo, em clássico contra o Flamengo, na semana passada, também no Maracanã. Exatamente a mesma situação, e depois o Botafogo terá o direito de fazer o mesmo. Além de mandantes das partidas acima referidos, o Flamengo é o atual permissionário precário do complexo do Maracanã, e o Fluminense seu assistente. Por essas e outras atitudes, a dupla não demonstra ter o indispensável espírito público necessário para gerir um equipamento que pertence a toda a sociedade, como é o Maracanã. Recentemente, por ocasião das semifinais do Campeonato Carioca, governo do estado, clubes e federação se reuniram e reafirmaram seu posicionamento unânime na defesa da presença da torcida mista nos clássicos do Rio, apoiando as regras estabelecidas pela FERJ para o Maracanã, mandante e visitante, com o setor norte e sul reservado às suas torcidas e demais setores com torcida mista, respeitando-se a venda antecipada com prioridade para os sócios torcedores do mandante. Nós, torcedores do Vasco, concordamos plenamente com essa posição. Você viu, os caras ignoram completamente o fato de que foi o próprio Vasco que iniciou esse modelo, e não o contrário. E todo mundo sabe que esse modelo só serve para o Campeonato Carioca e não para os demais campeonatos. Já é assim, já vem sendo assim nos últimos anos. Então isso aqui não é uma verdade. Por tudo isso, as torcidas do Vasco lamentam a atitude pequena e mesquinha da direção do Fluminense em relação à restrição de ingressos para os vascaínos no clássico de amanhã, no Maracanã, e solicita que clubes, autoridades, FES e CBF possam chegar a um entendimento para que as tradições do Maracanã e do futebol carioca possam ser preservadas em benefício das torcidas dos 4 grandes clubes do Rio. A fórmula aprovada pelos clubes, Estado e Federação para o Campeonato Carioca é a que defendemos para todas as competições. Dessa forma, o estádio do Maracanã poderá cumprir o propósito para o qual foi construído, com os impostos pagos pela população. Ser verdadeiramente um estádio de todos e para todos. Reafirmamos compromisso com a paz no esporte por respeito, igualdade e inclusão. Isso seria muito. O discurso é muito bonito, né? O discurso é muito legal, mas na prática o que acontece? O próprio Vasco não respeitando questões técnicas para jogar no Maracanã, forçando decisões judiciais para confrontar a dupla que hoje administra o estádio. Então, que diálogo é esse? Quem quer realmente dialogar? Quem quer realmente fazer a coisa certa? É muito fácil jogar para a galera, se fazer de vítima, jogar para a torcida, né? Quando eu já vi torcedores do Vasco aqui, não sei se maioria ou minoria, mas já vi torcedores discordando também dessa nota. Assim, o Vasco vem banalizando tantas coisas que quando tiver razão numa discussão, possivelmente até muitos torcedores do Vasco não irão concordar com isso. E dizer agora que o Fluminense é o responsável por restringir ingressos aos torcedores rivais e não o contrário, que quem começou a restringir foi lá atrás com o Eurico Miranda. Resta saber até quando vão ficar insistindo nessas narrativas falsas
e até quando isso surtirá algum tipo de efeito, seja na justiça ou em qualquer lugar. O que não dá é para querer esquecer o passado bem recente ali para impor uma narrativa que não é verdadeira. Bom, eu sei que você está confiante para o jogo de amanhã, afinal de contas não tem como não estar, não só pela fase do Fluminense, mas o retrospecto contra o Vasco é amplamente favorável ao tricolor. Então, vai na 1xBet, vou deixar aqui ó, o link para você no comentário fixado aqui, faz seu cadastro, se você não tiver cadastro ainda no XBet, faz lá seu cadastro, utilize o cupom 1xLessa para você ganhar um bônus em dobro no primeiro depósito que você fizer e você já pode largar fazendo uma fezinha nesse jogo do Flu amanhã, nesse clássico, porque olha o favoritismo que a 1xBet está dando para o Fluminense. Está pagando 1,68 na vitória do Flu e no Vasco está pagando quase 5, tá 4,94. Então, assim, o favoritismo é descarado aqui para o Fluminense. Você que está confiante em mais uma vitória sobre os rivais vascaínos, é uma boa para ir na 1xBet, já fazer sua fezinha nesse jogo. E, enfim, eu acho que não tem muita dúvida quanto a isso, ao favoritismo do Fluminense. O que vai acontecer ou não é clássico, sempre tem um risco, mas se você não quiser, você pode ir no mercado de gols, pode apostar em mais de 2 gols no jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, porque o Vasco precisa dar uma resposta e não creio que vai ficar, claro, não vai se expor de cara, mas também não resolve muito ficar lá atrás. Então eu estou acreditando num jogo com gols, num jogo bastante movimentado. Né? No clássico pelo Campeonato Carioca, o jogo já foi assim. Então não creio que será diferente nessa partida pelo Campeonato Brasileiro. Vai lá 1xBet, utiliza aqui o cupom 1xLessa e ganhe esse bônus no primeiro depósito. Dê essa moral aí, 1xBet está apostando aqui no canal do Lessa, fazendo essa parceria, então conto muito com vocês também para isso, tá? Bom, e para esse jogo, o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com o Keno, e aí o Fluminense deve ter uma novidade, principal novidade, que é a entrada do Lima, ali no meio de campo. Eu acho bem interessante, o Lima, o Diniz, como sempre, testou mais possibilidades nos treinos, de ontem e hoje também, mas a tendência, pelo que eu apurei, é que o Lima entre no meio de campo. Ele que vem jogando muito bem, vem entrando muito bem nos jogos. Eu acho isso bem interessante, porque com a entrada do Lima, em tese, pelo menos, o Ares vai ter liberdade para flutuar no ataque, como ele gosta de fazer, caindo na esquerda, caindo na direita, e o Lima, eventualmente, ele também pode abrir pelas pontas. Ele dá essa opção também ofensiva, né? Já atuou-se muitas vezes contra o Ceará, então estou bem curioso para observar o Lima atuando com todo o time restante titular numa partida desde o início. Acho que vai ser bem interessante. Eu acho que é uma alternativa, inclusive, de jogo, né, para que o próprio treinador, para que o próprio Diniz possa mudar a forma do Fluminense jogar em algumas partidas de acordo com o adversário. E a gente não sabe quanto tempo o Keno vai ficar fora. Vai ser uma oportunidade do próprio Lima também se firmar e ter uma sequência. Ele já vem tendo uma sequência no time, na verdade, né? Mas enfim, de mostrar que com ele o time fica ainda melhor. Se ele vai conseguir ou não, se o Fluminense vai dar essa resposta em campo pra gente, a gente vai ter que aguardar os jogos. Mas é um teste de fogo e eu acho que vai ser bem interessante observar o Fluminense com essa formação. No mais, o time não deve ter alterações, deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nilo, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Lima e Ganso, com Ares e Germancano, com o Ares tendo mais liberdade para flutuar. Vamos ver como é que vai ser esse Fluminense no jogo de amanhã, às 9 da noite. E se confirmou a notícia da venda do João Pedro para o Brighton da Inglaterra, saindo do Watford e indo para o Brighton, por uma quantia de aproximadamente 188 milhões de reais. E como clube formador, o Fluminense tem direito a 5% de mais-valia. Eu já tinha trazido esse valor aqui para vocês há um tempo atrás, quando surgiu essa negociação. O Fluminense tem esse 5% de mais-valia e também tem direito a um mecanismo de solidariedade da FIFA. Somando esses dois valores, mais ou menos resumindo aqui para vocês, isso vai dar 2,5 milhões de euros, o que vai dar algo em torno ali de 13 milhões de reais na cotação atual por essa venda aí do João Pedro. Então, é um excelente negócio. Na época, a venda foi 11 milhões e meio de euros. Né? O presidente Mário Bittencourt renegociou essa venda do João Pedro quando ele assumiu o clube, e agora o Fluminense vai embolsar também um bom valor com a saída do João Pedro para o Brighton. Esses valores assim, não é nada, a gente só vai ter certeza exatamente desses valores quando o balanço for publicado, mas dá para a gente estipular mais ou menos isso, né? Somando os 5% de mais-valia, que é a diferença, né, da revenda do Watford. O Watford comprou por 11 milhões e meio de euros, vai vender por agora 30 milhões de euros.
É isso? 34 milhões de euros. Então o Fluminense tem direito a 5% do lucro dessa venda. Somando com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é cada temporada que o João Pedro atuou ali o tempo que ele atuou no profissional, isso vai dar mais ou menos 850 mil euros, e aí a gente vai ter o valor mais ou menos fechado em 2 milhões e meio de euros. Beleza? Então, é uma excelente notícia, o João Pedro indo para o Brighton, que é um time que se destacou bastante na Premier League desse ano, e quem sabe depois ele pode ainda ser vendido novamente e render mais uma grana para o Fluminense devido justamente a esse mecanismo de solidariedade. E para a gente fechar aqui, galera, o assunto do Thiago Silva. Hoje o Marcelo Leves publicou lá no Jornal o Globo uma matéria explicando o contexto atual dessa, que não dá para chamar de negociação, desse namoro entre as duas partes. E a informação que o Marcelo Neves tem é a mesma que eu tenho já há alguns dias e que eu passei aqui para vocês. Neste momento, não há nada fechado com o Thiago Silva. Por quê? Como diz aqui o Marcelo, tem questões contratuais e burocráticas que tornam a possibilidade mais sonho do que realidade neste momento. O que eu quero, o que ele quer dizer com isso e o que eu quero dizer aqui para vocês também. Enquanto o Thiago Silva não rescindir contrato com o Chelsea, nada vai acontecer. É o que eu venho falando aqui para vocês. Ele não pode assinar nenhum pré-contrato com o Flu hoje, porque ele só poderia assinar pré-contrato faltando 6 meses para o término do contrato. Né? E ele renovou até o meio do ano que vem. Então ele só poderia assinar um pré-contrato em janeiro de 2024. Ele pode estar apalavrado, ele pode ter dado algum tipo, enfim, de garantia ao presidente Mário Bittencourt de que vai voltar? Pode ser, é possível. Mas ele segue dependendo da vontade e da autorização do Chelsea em romper o seu contrato atual por lá. Tá? Que há uma vontade, isso já é público há muito tempo, não é de hoje. Então, se tivesse que apostar, eu aposto no retorno dele, ainda no meio desse ano, por todo o contexto que envolve. Por que eu estou falando isso? O Caio Blois trouxe lá no site Super Esportes algumas razões pelas quais a gente pode acreditar que o Thiago Silva deve voltar o quanto antes. O Marcelo, a volta do Marcelo, obviamente, mexeu com o Thiago Silva enfim, pela forma que ele foi recebido, por toda a festa que a torcida fez. O contexto lá na Europa, o Chelsea muito mal, fora das principais competições do ano que vem. A esposa do Thiago Silva, né, que dá mostras de que quer voltar ao Brasil, de que quer também realizar esse sonho do Thiago Silva e voltar a vestir a camisa do Fluminense, e os planos para a Europa que não precisam ser adiados, porque depois ele pode vir aqui, encerrar a carreira e depois voltar para a Europa, né? Estudar lá, se tornar treinador, enfim. Por isso eu creio que é possível, é bem possível, só que não adianta a gente criar fantasia, não adianta a gente criar ilusão antes dele rescindir esse contrato lá. Se ele rescindir, pode ter certeza que ele vai voltar. Agora, até isso acontecer, tudo que a gente ficar falando aqui vai ser invenção. Óbvio que se eu souber que ele deu uma palavra, que ele garantiu que vai voltar, se eu tiver essa notícia, é óbvio que eu vou trazer aqui para vocês. Mas no momento não tenho. Então também não vou ficar aqui inventando história. Tá? Só vai acontecer algum movimento na prática, efetivamente, quando ele rescindir esse contrato com o Chelsea. Beleza, galera? É isso. Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito. Tamo junto e amanhã vai ter pré-jogo aqui no canal do Lessa, tudo sobre esse clássico, mais um agora pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai se falando, tamo junto.